bem diferente, ou seja, isso é um acicate, é um estímulo importante. Acho que esses são aspectos positivos. Qual o aspecto negativo? O aspecto negativo é que, especificamente nas áreas humanas, eu não me atreveria a dizer isso no restante, mas nas áreas humanas, no sentido mais amplo do termo, incluindo literatura, artes, as comunicações, etc., nas áreas humanas, a internacionalização tem se dado de uma maneira muito fragmentada, pulverizada. Quer dizer, eu me internacionalizo, cada um de nós se internacionaliza. Isso significa que cada um de nós procura ter contatos com o estrangeiro. Mas nós não formamos, antes disso, um tipo de assunto que nós queremos levantar. Nós não discutimos qual o assunto que a nós mais interessa hoje. Vou pegar um exemplo, eu gosto muito, que é o trabalho do Laboratório de Estudos da Intolerância, do qual a Zilda é uma das líderes que está aqui, que vai falar amanhã. Eu acho um belo trabalho muito importante. Várias pessoas que lidam com formas diferentes de intolerância, Anita Novinsky com antissemitismo, outras pessoas com outras formas de intolerância, se juntarem e fazerem uma cooperação. Pessoas que estabelecem esse tipo de discussão entre si têm muito mais condições de negociar com o exterior, de dizer, bom, nós queremos pesquisar a intolerância, o antissemitismo, o preconceito de cor, ações afirmativas, tudo isso, temos muito mais condições de discutir tudo isso do que pessoas que simplesmente vão, cada uma por si. Eu fiz uma tese sobre antissemitismo, quero ver o que aqui se faz. Não, justamente porque essa densidade é coisa cresce. Agora, é um grupo sediado na USP. A comunidade de humanos como um todo não tem o equivalente disso. Eu lembro de uma observação muito tempo atrás, a propósito da física. A física brasileira queria definir um grande projeto de pesquisa. E definiu o acelerador de partículas não linear, o síncrono, que está instalado em Campinas, não é o Unicamp, é o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas graças a isso, com muito investimento de dinheiro e com um trabalho muito bem feito, conseguiu-se um avanço na pesquisa de física notável. E eu lembro, ouvi o professor Sérgio Lisset comentando, uns 20 anos atrás, qual o síncrotron das humanas? Qual seria o projeto que as humanas teriam que tivesse esse mesmo papel? Nunca houve, não houve esse projeto. Então, nós não temos uma junção de esforços tal que a gente possa ir discutir fora o que seria de nosso interesse recíproco. Esse ponto é muito importante. Eu faço referência ao texto de referência do nosso fórum, que foi escrito pela Maria, e que é um texto que começa levantando a questão, levantado pelo atual ministro das Relações Exteriores, mas que na época era ministro de Ciência e Tecnologia, e que podemos resumir a questão dele, a questão levantada pelo SBPC, pelo atual presidente da República, dizendo como o conhecimento de maior qualidade, o conhecimento científico, contribui para a emancipação do país. Para esse país se desenvolver, para esse país enfrentar a desigualdade social, para esse país ter um papel internacional importante, como tudo isso funciona. Como nós podemos utilizar isso de uma maneira significativa. Nesse ponto, eu acho que o Brasil ainda é deficiente. Eu acho que nós temos algumas áreas em que alguma coisa se define. Mas eu sinto que a nossa falta de definição de questões relevantes ainda pesa sobre nós. Eu acho particularmente interessante este fórum, como o fórum do ano passado, que as questões estão sendo levantadas vão bem nessa direção. Quando se pergunta de que maneira a ciência contribui para o Brasil dar a si próprio, sua própria lei, para pegar etimologicamente a palavra autonomia, para o Brasil escolher ele próprio os caminhos, ou quando se pensa como utilizar isso tudo para a redução da desigualdade, então nós estamos caminhando nisso. Agora, isso tudo é extremamente complicado. Então, no tempo que eu estive na CAPES, eu tinha sempre um problema com os colegas de diretoria, eram dois problemas. O primeiro problema é que eles adoravam falar em capital humano. Uma expressão que eles adoravam. Eu tinha que contestar o tempo todo dizendo, não se usa essa expressão. Essa expressão é uma expressão extremamente conservadora e seria melhor evitar. Mas, enfim, era uma expressão, isso eu acho importante colocar, porque é uma questão que está presente na mente dos gestores da ciência e tecnologia brasileira. Quer dizer, como formar um capital humano melhor. Esse era
um problema no qual eu notava muita gravidade. Outro problema é que a desigualdade colocada nos textos, quer do CNPq, quer da CAPES, é desigualdade regional. Nós não temos desigualdade social. Raríssimo, eu não lembro textos que eu tenha lido, que, na verdade, quando trabalho social é porque eu propunha, mas eu tinha muito pouco feito na prática. Mas desigualdade regional, sim. E entendida de uma forma, além disso, a meu ver, errada. Desigualdade regional era entendida como entre estados, quando, na verdade, existe uma desigualdade regional forte dentro dos estados. Por exemplo, Pernambuco. Nós esquecemos que Pernambuco, do litoral até os seus confins, tem cerca de 800 quilômetros. Então, isso quer dizer que quem esteja fazendo uma faculdade na fronteira de Pernambuco, na divisa de Pernambuco com o Ceará, está a 800 quilômetros do programa de pós-graduação, pertinente à sua área. Então, a desigualdade dentro do Estado é muito mais brutal do que a desigualdade entre o Recife e o Rio de Janeiro. Muito maior. Então, a falta de consideração do que seria desigualdade social é um problema sério. Nós temos pouca discussão sobre isso na comunidade científica hoje, ainda. Quer dizer, ou quando nós temos a discussão, a saída disso é outra. Eu lembro um texto que foi realizado na gestão do ministro Sardenberg, o ministro de Ciência e Tecnologia, então foi do governo passado, não lembro, não era o livro verde, não lembro, mas enfim, foi um trabalho sobre ciência e tecnologia. Era curioso que nós tínhamos os problemas que incluíam a desigualdade social e as propostas que não tinham nada a ver com a desigualdade social. Então, é curioso que nós temos às vezes até mesmo na detecção dos problemas se constata a desigualdade social, mas no enfrentamento isso some, desaparece. A desigualdade social não tem projeto a respeito dela. Esses são problemas que eu acho que são sérios e que são muito difíceis de enfocar pelas formas que têm sido utilizadas. A internacionalização, se ela não tiver claramente fazendo uma má comparação, é como eu ir ao supermercado sem ter uma lista de compras. Se eu for ao supermercado sem ter uma lista de compras, sobretudo se eu tiver uma idade mais tenra, for um pouco criança, eu vou comprar doce, comprar algumas coisas assim. Não vou comprar nada de muito importante. Nós temos contatos internacionais em que não sabemos exatamente o que queremos e não termos definido entre nós, primeiramente, o que queremos, nos fragiliza. E não termos colocado na prioridade disso a questão da desigualdade social é um problema sério. Veja, nós estamos num período eleitoral. Nesse período eleitoral, muitas questões estão sendo discutidas e não interessa aqui por qual dos candidatos um ou outro de nós tenha preferência. Agora, o fato é que nós vamos ter que consolidar uma série de coisas que foram feitas ao longo desses anos. O Brasil conheceu significativos avanços, mas também o Brasil conheceu um período de razoável bonança. Nós não tivemos grandes crises. A única crise que bateu sobre o Brasil foi a crise internacional. O Brasil lidou com ela bem? Lidou. Em compensação, devemos também lembrar que todos os emergentes, todos os países equivalentes ao Brasil, China e Índia, são os mais óbvios, também não tiveram grandes problemas com essa crise. Essa crise afetou, sobretudo, os países ricos consolidados. Os nossos países se afetou pouco. De onde um monte de discussão que há a respeito, que medida foi mérito do governo não levando a taxa de juros a 40%, em que medida foi sorte nossa ou situação conjuntural de ser parecido. Mas seja o que for, e seja qual for a nossa preferência eleitoral daqui a 3 semanas, o fato é que nós vamos ter, nos próximos anos, que ter um avanço muito grande. Nós vamos ter que consolidar muita coisa que não foi ainda consolidada. E então, os anos próximos vão ser anos de desafio muito grande para o Brasil. Então, as expansões que tivemos, expansões de bolsas, expansões de universidade, etc., foram muito positivas, e que para nós, orientadores, em especial, tem um lado muito agradável de ver que nossos orientandos e nossos orientados estão hoje, provavelmente, dando aulas em instituições de qualidade, com segurança. Nós sabemos que são muito poucos doutores no Brasil que têm qualidade, que não estão empregados em algum lugar, podem ser o lugar do seu sonho, mas estão empregados em algum lugar. Nós sabemos hoje, com o caso da Bolsa de Pesquisa do CNPq, que ela se expandiu extraordinariamente. Vou dar o último número da noite.
Então, eu dizia que eram 35 mil os professores da pós-graduação